Olá, voltando agora, né? Acabei de subir a aula de fatorial, né? Espero que vocês acompanhem e gostem da aula. Agora vou, a pedido de uma aluna, né? Vou fazer o vídeo da resolução do simulado que a gente teve do Enem, né? E aqui está o PDF, a resolução do PDF. Vamos para explicações. Quando colocamos um objeto de 10 kg na extremidade de uma mola, verificamos que ela passa a ter um comprimento de 42 centímetros. Ao colocarmos um objeto de 20 kg na extremidade dessa mesma mola, qual passará a ser o seu comprimento? Então, o que acontece? Isso seria uma regra de 3 direta. Se você tinha 10 e você aumentou para 20, o que acontece? Se você colocou automaticamente era 42 centímetros, como você aumentou o peso, provavelmente ela vai aumentar o comprimento da mola. Então, o que vocês fazem? Aplicando a regra de 3, é uma regra de 3 simples, montando a fração 20 sobre 10 e 42 sobre x, tem que seguir quilo com quilo, centímetros com centímetros. E aí, fazendo o cálculo em cruz, a gente chegamos a 84 centímetros, né? Então, é tipo assim, é uma conta bem simples. O que vocês têm que enxergar? Separar os elementos. Massa sobre massa, comprimento sobre comprimento. Fazer igualar os termos. Aplicar a regra de 3 em cruz, né, que aí vocês conseguem isolar o valor do x e descobre o comprimento necessário. Situação 2. Se 5 máquinas funcionam 16 horas por dia, levam 3 dias para produzir 360 peças, então 4 máquinas iguais à primeira devem funcionar quantas horas por dia para produzir 432 peças em 4 dias? Então, aquela velha história. Tem que pegar e separar os elementos com elementos. Máquinas. 5 máquinas levam 16 horas, 3 dias, 360 peças. Aí estamos aplicando a regra de 3 composta. 4 máquinas. Aí qual que é a questão agora? 4 máquinas. Quer saber em quantas horas, dias eles vão produzir. Ele quer saber agora com 4 dias e quer saber as 342 peças. Ele quer saber hora, dias. E aí o que acontece? Quanto reduzir o número de máquinas, horas, dias. Se reduzir o número de máquina, automaticamente leva-se mais dia. Quanto menos máquina, menos dias. Mais dias para se produzir. É porque reduziu o número de máquina. Reduziu o número de máquina, você vai levar mais dias para produzir. Mais horas, dias, né? Quanto menos máquinas, mais hora no dia. Quanto menos máquina, mais dias. Você reduziu o número de máquina, você vai levar mais horas, você vai levar mais dias. A produção, ele quer saber uma produção de 432. Mas aqui no caso, o aproveitamento, que seria 360 peças, o aproveitamento seria melhor nessas condições, porque tem mais máquina, 16 horas, 3 dias. Então a seta seria para cima. Então isso daqui é uma regra de 3 inversa, porque menos máquina, mais dia, mais horas, menos dias. Então seria uma regra de 3 inversa. Aplicando a separação dos termos, aí que a gente coloca o termo aqui seria horas,
separamos a horas, por quê? Porque ele quer saber a horas, quantas horas vai precisar. Então você pode pegar e separar x com 16, que seria subindo, x com 16, e aí 4 com 5, que aí seria o 4 aqui, então 4 com 5, identificamos aqui, porque aí o que acontece? O x, quanto aí acaba invertendo acaba invertendo a fração, porque aqui está 5 com 4, mas como esses termos eles estão se invertendo, inverte a fração. A mesma coisa aqui, 16 com x, e a gente chega aqui com 3 com 4, 4 com 3. Então, segue-se o 4, segue-se aqui também a mesma regra que está lá, 4 com 3, o 4 com 3, que aí o x aqui, né, na verdade que houve a inversão, né, o x aqui, ele está seguindo com o 3, o x segue com 3 e o 16 segue com 4. Houve uma inversão, então mais uma vez a inversão. Deixa eu ilustrar de uma forma melhor. Vamos lá. 16, aí vocês montam a fração. O que ele quer saber? 16 com x igual. Aí vamos lá. 16 com x. Houve a inversão, porque a seta subindo, a seta descendo. Então houve uma inversão. Então aí identificando aqui o 4 com 5, então a gente teve a inversão em cruz. Então foi o que aconteceu aqui. 4 com 5, houve a inversão, 5 com 4. Depois, vindo para cá, também houve a inversão. Então, x com 3 e o 16 com 4. Aí está o x com 3, o 16 com 4. Chegando aqui nesse outro termo, aí já não houve a inversão. Aqui houve a igualdade. Chegando nesse outro termo aqui, para cima, das peças para cima, não houve inversão. Então manteve a fração original. Está aqui. Seria a representação fracionária. Por quê? Porque é uma regra de 3 inversa. Aí, como é uma multiplicação de fração, faça a multiplicação direta. Houve uma simplificação de fração, que chegamos no 24, 27. Se eu não me engano, aqui seria 240. 240 por 240, a gente chegaria no 24 e 27. Vamos ver se é isso daí mesmo? Que seria, né? Vamos ver, 4 vezes 4 vezes 360 vai dar 5.760, dividido por 240, daria o 24. Então houve uma simplificação de fração, né, de 240 para poder chegar no 24 e 27. Aqui poderia estar fazendo por 2, né, por 2. Daria para estar fazendo a simplificação dividido por 2, entendeu? Que aqui também dá por 2, e aí sucessivamente, mas aí a conta ia ficar muito grande. Então, essa simplificação aqui seria 240 dividido por 240. Do mesmo jeito que se multiplica e se divide em cima, tem que se dividir igual e baixo. Fazendo a simplificação de fração, aplicando a regra de cruz, fazendo a regra de 3, 18 dias.
Próximo exercício. Um muro foi construído por 8 operários. Em 30 dias, quantos dias seriam necessários para a construção desse mesmo muro, se fossem utilizados 12 operários? Então, é uma regra de 3 simples. Então, operário com operário, dias com dias. 8 operários faz com 30 dias. 8 operários faz com 30 dias. 12 operários, com quantos dias? Então, quanto menos operário, mais dias, como está a setinha aqui. E aí, montando a regra de 3 em cruz, aí fizemos 8. Aí entraria, montando aqui a fração certinha, que é no caso aqui, pelo que eu estou vendo, houve uma inversão, porque esse lado aqui inverteu, houve uma inversão da fração, porque seria 8, 12, como houve a inversão, seria ao contrário, então ficaria o 30 e o x, porque quanto menos operário, mais dias. Então automaticamente, né? Quanto menos operários, menos dias, perdão. Né? Quanto menos operário, menos dias. Então houve uma inversão aqui na representação da fração. Então como é que a gente estaria resolvendo? Em cruz. Aí daria 8 vezes 30 igual a 12 vezes x, que daria 20 dias. Essa seria uma forma de estar resolvendo a situação 3. Né? Porque quanto menos operário, no caso aqui 8 para 12 operário, né? 8 para 12 operário, menos dias. Então aumentou aqui no caso, né? Que um muro foi construído com 8 operários em 30 dias. Quantos dias seriam necessários com a construção deste muro se fosse utilizado 12? Então aumentou o número de operário. Então se aumentou o número de operário, aumentando o número de operário, o serviço vai ser entregue de forma mais rápida. Então operário com operário, 8 com 30 e 12 com x. Dias com dias, operário com operário. Né? Então, se você adotou a seta para cima de 8 com 12, o outro vai ter que ser inversão. Aí vocês fazem a operação inversa e chega no 20 dias. Né? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tenham dúvida, podem estar adicionando nos comentários que eu vou estar dando suporte. Até mais, pessoal. Um grande abraço a todos vocês e se cuidem.